A paz do Senhor Jesus, prezado professor, prezada professora, caro pastor, caro superintendente da escola dominical. É uma alegria recebê-los com este conteúdo exclusivo da sua revista Lições Bíblicas Adultos. Estudaremos neste trimestre o tema do Sermão do Monte, que será desenvolvido a partir do seguinte título: Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Jesus Cristo. Nesse estudo, apresentaremos valores eternos do reino de Deus no Sermão do Monte. São valores inegociáveis para quem segue Jesus Cristo. Os valores do reino de Deus fazem oposição aos valores deste mundo. Eles formam o caráter do cristão e, consequentemente, distinguem os seguidores de Jesus dos que não o seguem. Trata-se, portanto, de uma contracultura cristã em relação à cultura do mundo. Que o Espírito Santo nos ensine a viver os valores eternos do reino de Deus. Vamos agora ver o sumário das lições. Para desenvolver esse tema, estudaremos 13 lições ao longo do trimestre. Vejamos as lições. Lição 1. O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Esta lição é uma análise da estrutura do sermão e uma introdução ao tema das bem-aventuranças. Lição 2. Sal da terra, luz do mundo. Esta lição aborda a influência cristã na sociedade atual. Lição 3. Jesus, o discípulo e a lei. A lição aborda a relação que o Senhor Jesus tinha com a lei e como devemos nos relacionar com ela à luz do exemplo de Jesus. Lição 4. Resguardando-se dos sentimentos ruins. Esta lição mostra que o sentimento da cólera precede o homicídio. As maiores tragédias começam pela ira. Lição 5. O casamento é para sempre. A lição enfatiza a indissolubilidade do casamento cristão. Lição 6. Expressando palavras honestas. Aborda a respeito da honestidade com as palavras que expressamos. Lição 7. Não retribua pelos padrões humanos. Trata a respeito da disposição de retribuir o mal com o bem. Lição 8. Sendo verdadeiros. Reflete a respeito da verdadeira motivação que se encontra por trás dos atos de piedade. Lição 9. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Aborda o ensino de Jesus a respeito de duas práticas piedosas essenciais à vida devocional: a oração e o jejum. Lição 10. Nossa segurança vem de Deus. Trata a respeito de onde o seguidor de Jesus deve depositar a sua confiança em Deus e jamais nos bens materiais. Lição 11. Sendo cautelosos nas opiniões. Mostra que é preciso ser cuidadoso na emissão de opiniões. O crente nunca pode julgar o outro sem ter plena consciência a respeito das próprias fragilidades. Lição 12. A bondade de Deus em nos atender. Aborda a bondade de Deus em nos orientar para escolher entre dois caminhos e prevenir a respeito dos falsos profetas. Lição 13. A verdadeira identidade do cristão. Mostra as verdadeiras características de um seguidor de Jesus. O Sermão do Monte forja a ética do seguidor de Jesus Cristo. Entre as 13 lições, chamamos sua atenção para duas, a lição 1 e a lição 11. A primeira lição é a porta de entrada do tema, por isso é uma introdução ao Sermão do Monte. A análise de sua estrutura e o comentário da introdução do próprio sermão a respeito das bem-aventuranças, que inicia no capítulo 5 e versículo 1 e encerra no versículo 13. Destaco também a palavra beatitude como palavra-chave da lição. A abordagem a respeito da verdadeira felicidade do cristão
perpassa todo o conteúdo da primeira lição e visa responder às seguintes questões: qual é a visão de mundo que fundamenta a vida do seu aluno? Ele toma a decisão com base em quais valores? Os valores que ele apresenta são mundanos ou celestiais? Pense como essas perguntas fazem sentido tomando as palavras do teólogo Meyer Pillman. No comentário do Evangelho de Mateus, editado pela editora CPAD, o teólogo diz: o mundo tem seu próprio conceito de bem-aventurança, onde feliz é o homem forte, rico, popular e satisfeito consigo mesmo. Quando Jesus anunciou o seu segredo, aquelas palavras soaram de forma estranha a muitas pessoas, pois descreviam um modo de viver que lhes parecia impraticável. Não é a mesma impressão que muitos têm a partir do sermão? Este não parece impraticável nos dias de hoje? Essa reflexão pode trazer importantes reações na sua classe. É preciso ressaltar que o Sermão do Monte tem como público-alvo quem é discípulo, isto é, só entende a natureza desse sermão todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que nasceu de novo. Outra lição que desejo destacar é a lição 11, sendo cautelosos nas opiniões. Ela é muito importante para os dias que estamos vivendo. Muitas pessoas têm sofrido cancelamentos, desconstrução de reputação e outros males causados pela opinião precipitada. Por isso, a lição apresenta 3 aspectos importantes: o não julgar o outro, o olhar para nós mesmos antes de julgar o outro e considerar a severidade de Deus se fôssemos julgados por Ele. Trago um trecho da obra de Lawrence Richard em seu comentário devocional da Bíblia. O autor diz: como o relacionamento de cada cristão com Deus é secreto, não temos nenhuma base para julgar os motivos ou as convicções dos outros, nem mesmo seus fracassos e suas fraquezas. Se desejarmos ser críticos, devemos ser críticos de nós mesmos. A grande mensagem que precisa ser trabalhada nesta lição é: antes de julgar o outro, olhe para você primeiro. Jesus nos convida a ter consciência dos nossos próprios erros, antes de apontar os erros dos outros. A revista Lições Bíblicas Adultos traz um recurso inovador neste novo currículo: o plano de aula. Aqui destaco outro recurso muito importante dentro do plano de aula, que é a motivação. Para que serve o recurso da motivação? A ideia é motivar o aluno para estudar a lição. Esse recurso tem sempre uma perspectiva reflexiva, pois para o aluno estudar um assunto, ele precisa estar motivado. O que você tem feito para motivar os alunos a assistirem todo domingo pela manhã a sua aula? Por exemplo, você pode introduzir a primeira aula procurando saber de seus alunos o seguinte: qual é a visão de mundo que fundamenta a sua vida? Você toma decisões no mundo com base em qual ética? Uma ética materialista ou mundana? Ou com base na ética do reino de Deus, conforme revelada no Sermão do Monte? Essas perguntas podem despertar curiosidades em seus alunos, fazer com que eles pensem a respeito de algo que ainda não tinham pensado. A partir dessas perguntas, você pode apresentar o conteúdo da lição, mostrando que estamos diante de uma mensagem que expressa um valor celestial. Este valor que deve reger toda a nossa vida, toda a nossa moral, todo o nosso pensamento, sentimento e vontade. Pontuo também que as propostas presentes na lição são sugestões. Você, prezado professor, prezada professora, que deve adaptar essas sugestões à sua realidade. Como o Brasil é um país diverso, os nossos alunos também apresentam realidades diversas.
O nosso desejo é que o Sermão do Monte modele a sua vida e a de seus alunos. A mensagem de Jesus é atual e necessária. Que a sua classe de escola dominical seja edificada neste trimestre, que o Espírito Santo guie o seu planejamento para fazer o melhor na obra de Deus. Tenha um trimestre de bênçãos. A paz do Senhor Jesus.